Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira, aqui abaixo está meu Instagram, e neste vídeo nós vamos bater um papinho sobre intervalos de confiança. E para isso, vamos utilizar essa questão elaborada pela banca Fundação Getúlio Vargas para o concurso do Cefaz Espírito Santo, tá? No ano de 2022, pessoal, o professor cismou com 2021. Mas vamos lá. Uma amostra aleatória simples de tamanho 225 de uma população suposta normal com média e variância desconhecidas forneceu os seguintes dados. Então nós temos aqui a média e o somatório dos desvios em relação à média elevado ao quadrado. Lembre-se que se Z tem uma distribuição normal padrão, então nós temos aqui uma parte da tabela. Um intervalo de 95% de confiança para a média populacional será dado aproximadamente por... Qual que é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a letra... Opa! Meus amigos, antes de eu trazer o gabarito, já sabe, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, está nos incentivando o quê? A cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito dessa questão é a letra A. Eu quero saber de vocês. E aí, acertou ou errou? Coloca aí nos comentários. Bom, pessoal, é o seguinte. É uma questão, tá, que ela foge um pouco do padrão. Mas como assim, professor, foge do padrão? É o seguinte, se você é daquele tipo de candidato, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo redondinho, infelizmente essa conta aqui não vai dar para você, não vai rolar para você. Essa questão aqui, ela exige uma certa praticidade, tá? Um certo feeling, tá? Um certo treinamento com álgebra, com matemática. Então, se você quiser seguir bonitinho a risca aqui, tá? Você infelizmente não vai conseguir. Tá? Então, nós vamos ter que mexer os pauzinhos aqui para poder resolver essa questão. Bom, chega de papo e vamos à resolução, ó. Uma amostra aleatória de 225, então nós temos uma amostra, tá, de 200, uma amostra de 225, ó, então nós temos aqui um N de 225, como a população supostamente normal, com média e variância desconhecidas, então a gente não conhece a média nem a variância, tá, daí ele coloca... Forneceu os seguintes dados. Então, a média dessa amostra aqui é igual a 28,2 e o desvio em relação à média apresentou esse valor aqui. Lembre-se que Z tem uma distribuição normal, tá? Então, essa parte aqui é da distribuição normal. Um intervalo de 95% de confiança. Pessoal, vamos utilizar essa informação aqui e já voltar aqui para a distribuição normal. Bom, o que está dizendo, pessoal? Vou desenhar o nosso gráfico aqui. Pessoal, nós sabemos que toda a área abaixo da curva é sempre igual a 1, ou se multiplicarmos por 100, igual a 100%. Então, aí, sem novidade. Se traçarmos, tá? Se dividirmos ela literalmente ao meio, tá? Nós vamos ficar com 50% das informações ao lado direito e 50% das informações ao lado esquerdo. Tudo bem? Certo, professor, mas aí a gente tem que voltar para esse enunciado e ele coloca, lembre que Z tem uma distribuição normal, só que ele omitiu uma palavrinha, tá? Uma distribuição normal, padronizada, ok? Só que acumulada, então nós estamos diante de uma distribuição acumulada. Ele não colocou essa informação aqui, tá? Certo, professor, então dá para pedir anulação? Não, não dá para pedir anulação, porque vocês teriam que se atentar aqui, ó, área. Se ele já deu 95, 97,5, isso aqui significa o quê? Que essa distribuição aqui, essa tabelinha, essa parte da tabela, está acumulada as informações. Então, mesmo que ela não tenha informado que era acumulada, só por esses valores aqui, a gente sabe que está acumulado, tudo bem? Se não tivesse acumulado, seria de 0 a 50, ok? Bom, mas ele quer 95% de confiança. Deixa eu só fechar meu WhatsApp, pessoal. Ele quer 95% de confiança. Bom, se ele quer 95% de confiança, nós sabemos o seguinte, que aqui nós vamos ter 2,5, tá? E aqui nós vamos ter 2,5. Agora, esse 50 aqui, ele já não existe mais, tá? Então, esse 50 aqui, ele vai ser substituído por 47,5. A mesma coisa aqui, ó.
Tanto que se somarmos 47,5 mais 2,5, 50%. 47,5 mais 2,5, 50% também, tudo bem? Só que daí ele quer 95% de confiança. Então, ou nós vamos trabalhar com Z até aqui, ou com Z até aqui. Só que como os valores são positivos, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos considerar esta área, ó, que eu estou pintando, mais esta área aqui, ó, mais esta área aqui, mais esta área aqui, ó. Tá? Chegamos no Z. Então, acumulando, aqui nós vamos ter 97,5, tá? Ó, daqui até aqui nós vamos ter 97,5 e o restante 2,5 vai dar exatamente o 100% que a gente já conhece, que são os valores totais aqui abaixo da curva. Bom, então significa o quê? Se o Z é igual a 97, se a área é de 97,5, então nós vamos trabalhar com Z igual a quanto? Com Z igual a 1,96. Então vou apagar isso aqui e vou colocar um Z então igual a 1,96. Tudo bem? Certo. De certa forma, essa aqui é a parte mais tranquila, tá? Saímos da distribuição normal. Agora vamos lá para estimadores. O que é esse estimador? O que esse estimador, essa estimação está dizendo? É o seguinte, pessoal. Ele está falando para a gente o seguinte, que a média populacional, como ele coloca populacional, tá? Ele é igual à média amostral. Então, essa média aqui populacional, ela é igual à média amostral. Porém, se ele colocou que existe 95% de confiança, significa que algo pode dar errado. E o que é esse algo pode dar errado? Exatamente o erro. Então, aqui nós vamos ter essa distância da média. Até aqui nós vamos ter o erro. Então, nós vamos ter a média populacional mais a média amostral mais o erro. E a mesma coisa aqui, a média populacional, tá? Menos a média amostral, menos o erro. Tudo bem? Então, nós vamos ter o erro para mais e para menos. Certo? E a fórmula do erro? A fórmula do erro é o seguinte, nós vamos ter o Z, tá? Nós vamos ter o Z da distribuição normal, que multiplica o desvio padrão sobre raiz de N. Tudo bem? Então, aqui já saímos da distribuição normal e viemos aqui para a parte de estimadores. Professor, você está me confundindo, é muita informação. Sabe por que você está um pouco confuso? Pelo seguinte, porque você não é meu aluno. Pessoal, brincadeiras à parte, tá? A estatística, ela acumula informações. Então, a gente precisa da parte da distribuição normal. Da distribuição normal, a gente vai dar um passo para trabalhar com estimadores, tá? Então, eu estou fazendo questão de contar toda a história por trás do cálculo. Eu poderia simplesmente chegar aqui e resolver essa questão rapidinho, mas eu sei que para muitos alunos vai ficar com dúvida. Então, é por isso que eu estou fazendo todo esse rolê aqui. Ok, professor, então você já passou a parte da distribuição normal, que é esse intervalo, e você já passou a parte de estimadores, certo? E agora, como que nós vamos finalmente fazer esse cálculo? Bom, eu falei o seguinte, que a média populacional ela é igual à média amostral mais ou menos o erro. Então, vamos trazer essas informações para a fórmula. Então, nós vamos ter a média populacional, tá? Que é igual à média amostral mais ou menos o erro. Como que é a fórmula desse erro? A fórmula desse erro, nós vamos ter Z, que multiplica o desvio padrão, tá? Populacional, dividido pela raiz da quantidade de elementos. Se você não quiser colocar a média populacional aqui, como muitos alunos aprendem, vocês podem também substituir essa informação aqui por intervalo de confiança. Vai dar no mesmo. Então, vamos trazer essas informações aqui, ó, para esta fórmula. A média amostral, ele já passou para a gente, ó. A média amostral é igual a 28,2. Então, nós vamos ter 28,2 mais ou menos o Z. O Z nós encontramos que é 1,96. Só que esse 1,96, ele está um pouco perigoso, tá? Pelo seguinte... vai ficar uma conta extremamente grande, pessoal. E se a gente observar, as alternativas, elas estão próximas, tá? Tudo bem, não estão tão próximas, mas qualquer vacilo aqui, a gente pode escorregar em alguma alternativa errada. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa letra C como um termômetro, tá?
Eu vou usar essa letra C aqui como termômetro. Então, esse 29,02 vai ser um termômetro para mim. E com base nesse valor, eu vou saber se vai ser um valor para mais ou para menos. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu estou explicando isso porque eu vou pegar esse 1,96 e vou arredondar. Vou arredondar para 2. Então, vai ficar 2. O desvio padrão. O desvio padrão, ele não passou diretamente, mas ele passou os dados. Como que é a fórmula do desvio padrão populacional? Nós vamos pegar o somatório do desvio em relação à média e dividir pelo quê? Dividir pela quantidade de elementos. Então, o desvio padrão vai ficar o seguinte. Ó, desvio padrão. O somatório vai ficar 896 dividido por 225. Mas eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dar uma olhada aqui nas alternativas, por isso que eu falei que se você for certinho, bonitinho, você não vai conseguir resolver essa conta. Ó, os valores estão próximos, não estão? Só que não estão tão próximos, a gente ainda tem uma folga. Olha como a FGV foi boazinha, ó. De 28,46, ela já pula para 28,64. Se ela ficasse no 28,46, 28,47, 28,48, aí ia acabar com a nossa vida. Mas ela ainda deu uma folga aqui nas alternativas. Então, nós vamos brincar com essa folga aqui. Então, esse 896... eu vou pegar, vou ignorar ele e vou arredondar para 900. O que significa esse arredondamento? Significa que o meu cálculo, tá? O meu cálculo, ele vai estar um pouco maior do que o que era para acontecer. Então, por exemplo, se eu encontrar 29,03, eu sei que minha resposta vai ser um pouco abaixo. Então, vai ser 29,02, 29,01. Tudo bem? Então, por quê? Porque eu estou aumentando, tá? Então, a minha resposta, como eu estou usando a letra C como termômetro, eu sei que vai ficar um valor, minha resposta vai ser abaixo do valor que eu encontrei. Então, aqui vai ficar o seguinte, vamos lá. A variância, vamos encontrar a variância. 900 dividido por 225 vai dar 4. Só que ele não quer a variância, ele quer o desvio padrão. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada. É a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, o nosso desvio padrão é igual a 2. Igual a 2. Dividido pela raiz quadrada da quantidade de elementos. Então, se nós temos 225, a raiz quadrada de 225, existe esse macete aqui, tá? Eu vou separar sempre em duas casinhas, vou encontrar o quadrado perfeito que mais se aproxima de 2, que é 1. 1 vezes 1 dá 1, para 2 falta 1. Vou pegar esse 25 e vou descer. Esse 1 aqui eu vou dobrar, então eu vou fazer 20 alguma coisa, que multiplica alguma coisa. Esse alguma coisa aqui é justamente esse valor que vai ficar aqui, tá? À direita. Então, eu vou fazer o seguinte, 25 vezes 5 dá 125, para 125, 0. Então, aqui, ó, é 5. Logo, a nossa raiz quadrada de 225 é igual a 15. Então, a raiz quadrada aqui vai ser igual a 15. Bom, então, a nossa média populacional ou nosso intervalo de confiança vai ficar 28,2 mais ou menos 2 vezes 2 dá 4, e 4 dividido por 15, 4 dividido por 15 não dá para dividir, então vou colocar um 0, uma vírgula e um 0 aqui. 2 vezes 15 dá 30, para 40 falta 10. 10 não dá para dividir 15, então vou colocar mais um 0. 6 vezes 15 dá 90, para 100 falta 10. Aí coloca mais um 0. Pessoal, nós vamos ficar nessa ciranda aqui, tá? Então encontramos aproximadamente aqui 0,26. Então encontramos aqui 0,26. Agora, se pegarmos 28,2 mais 0,26, vamos ver quanto que dá. 28,2 mais 0,26. Fazendo essa soma aqui, vai ficar 6, aqui vai ficar 4, aqui é um 8, né? Aqui é um 8, 2, 28,46. Pessoal, não vou fazer para menos, tá? Só vou considerar para mais, mas se vocês quiserem calcular para menos aí também vai dar, tá? Então, 28, quanto que eu falei? 28,46. 28,46. Então,
essa média aqui, essa média mais o erro vai dar 28,46, ó, assim como está na alternativa A. Só que nós sabemos o seguinte, pessoal, que na prática, tá? É isso, mas o que deveria acontecer? Deveria ser um valor um pouquinho abaixo de 28,46. Quem for fazer certinho vai encontrar um pouquinho abaixo, tá? Mas vai ser mínimo, mas vocês vão encontrar um valor um pouquinho abaixo de 28,46. Mas é lógico que a gente não vai ficar brigando para querer se matar por causa dessa diferença. Até porque a própria FGV, ela tá pedindo o quê? Ela tá pedindo um valor aproximado. Ele não tá pedindo um valor exato, tá? Então o valor que mais se aproxima de 28,46 é o próprio 28,46. Portanto, o gabarito dessa questãozinha aqui é a letra A. São bastante conteúdos, né, pessoal? Mas é assim mesmo. Inclusive, deixa eu te fazer um convite. Caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!